Acho que agora devemos levar os dois discursos de seguida. Não é bem um jantar a prestações, mas é uma oportunidade muito boa para agradecer a vossa presença tão significativa neste jantar, nas duas salas que já aqui foram referidas, para cumprimentar o Dr. Paulo Portas, como Presidente do CDS-PP e como Vice-Primeiro-Ministro, também o nosso cabeça de lista, Francisco Costa da Silva, bem como a Maria do Céu Farinha, António Francisco. E todos os que compõem esta lista e que estão, portanto, a apresentar-se connosco ao eleitorado, a prestar contas, porque temos 4 anos de exercício governativo que podemos mostrar, que podemos confrontar com o eleitorado e, ao mesmo tempo, para lhes falar do futuro. Porque todas as eleições têm uma parte em que se presta contas e se julga ao passado e outra em que se olha para o futuro. E nós olhamos para o futuro com confiança e com esperança, e não apenas porque tivéssemos acordado bem dispostos, mas porque sentimos que cumprimos bem a nossa missão nestes 4 anos e que, ao contrário daquilo que os nossos adversários pensam, não esgotamos nem o nosso programa, nem as nossas energias, nem a nossa ambição a arrumar a casa desarrumada que nos deixaram e a compor as contas públicas que estavam desequilibradas conforme as encontramos há 4 anos atrás. Este exercício de recordar o que foi estes 4 anos, para muitos, não deveria ser feito sem recordar o ponto de partida. Assim como se fosse normal começar um mandato com o país na bancarrota. É uma coisa normal, corrente. Para que falar disso? Os nossos adversários detestam que nós recordemos o ponto de partida. E, na verdade, temos de o fazer porque tudo o que fizemos nos primeiros anos, muito do que fizemos nestes 4 anos, não é dissociável desse ponto de partida. Por exemplo, alguém no governo teria tomado a iniciativa de manter ou alargar cortes salariais ou em pensões se o país não estivesse em bancarrota? Os nossos adversários querem que o país pense que sim. Sim, eu e o Dr. Paulo Portas somos umas personalidades cruéis que regozijam com o sofrimento dos portugueses e entretêm-se a pensar como é que hão de tornar ainda mais difícil a vida ao país. E imaginam que os portugueses aceitarão esta sua visão daquilo que se passou. Qualquer cidadão de mediano bom senso sabe que não há nenhum governo, nem nenhum governante que aceite afetar o rendimento das pessoas ao ponto que nós tivemos de fazer por qualquer prazer, por qualquer divertimento. Se o fizemos, foi rigorosamente porque não havia nenhuma outra maneira de um país sem dinheiro baixar o seu déficit e a sua despesa e viver com o envelopezinho financeiro que lhe foi entregue, negociado pelo governo anterior. E se é assim, se qualquer português de mediano bom senso percebe a situação de que partimos, sabe também que o resultado a que chegamos não se deveu ao acaso, não se deveu à Troika, não se deveu à vigilância internacional. A Grécia
teve troika, teve vigilância internacional, teve todos os seus credores a dizer-lhe o que tinha de fazer e não fez. Desde que eu sou primeiro-ministro, já conheci 4 primeiros-ministros na Grécia. Há uma quinta que ainda não conheci e é provável que venha a conhecer ainda um outro a seguir às eleições deste mês. Neste período, a Grécia teve 3 resgates. E todas as teorias que os adversários que enfrentámos em Portugal defendiam como o caminho correto e adequado para Portugal, hoje nós podemos ver o resultado que deu, porque foi prosseguido na Grécia e podemos comparar as duas situações. Quando se procura diminuir os resultados que alcançamos, por exemplo, nos juros que hoje no mercado secundário enfrentamos. Porque é que Portugal tem juros tão baixos? Dizem os nossos adversários. Por causa da política que é seguida pelo Banco Central Europeu. Mas a Grécia também está na zona euro. O Banco Central Europeu tem uma política que chega à Grécia. Porque é que nós temos taxas de juro bem abaixo de 3% a 10 anos e a Grécia tem taxas de juro de 9% e mais, que é como quem diz, não consegue contrair empréstimos a longo prazo? A resposta é clara. Porque nós fizemos o que era importante para incutir confiança nos investidores, confiança nos portugueses. Arrumámos a casa, sim, mas fizemos mais do que isto. Criámos as condições para que o país pudesse começar a crescer, a criar emprego, virando essa página difícil do passado que tivemos de viver e criar, agora sim, melhores condições para que os portugueses possam ambicionar um futuro com mais oportunidades para todos e com mais prosperidade. Isso não aconteceu, no entanto, nos países em que se testou a designada alternativa para o crescimento. E isso foi particularmente visível durante todo o tempo em que um partido que entendia que o caminho a seguir devia ser outro, chegado ao poder, procurou executar essa política. E durante o período em que isso aconteceu, a perversão foi completa. Todos aqueles que tinham mais rendimentos, mais dinheiro, puseram o dinheiro todo no exterior. Defenderam-se colocando o seu dinheiro fora do país. E quem não podia e não tinha escapatória, os mais pobres, os mais humildes, a classe média, essa ficou a pagar em dobro e em triplo para os próximos 3 anos esta ideia que na altura classifiquei como sendo um conto de crianças, de que podemos governar sem olhar para a realidade e para as condições reais que temos à nossa frente. E foi o realismo do povo português, e foi o realismo do governo português, sustentado por 2 partidos, que não se importaram de não agradar para poder oferecer aos portugueses a possibilidade de sonharem no futuro com uma realidade muito diferente daquela que hoje os gregos, infelizmente, podem ter para os próximos anos. Estes 4 anos, portanto, foram anos muito importantes para todos nós. Não foram anos apenas para seguir o ditame que os nossos credores estabeleceram. Foi também um período em que nós criámos condições para poder viver sem eles, para poder gerar o rendimento e a riqueza de que precisamos para que o país possa crescer. E esses resultados hoje estão à nossa vista.
Nós sabemos, no entanto, que muitas vezes eles já são encarados com uma certa trivialidade. Como se fosse perfeitamente natural que assim acontecesse. Há 2 anos atrás, o país comunicacional vivia obcecado com o segundo resgate. Por causa da espiral recessiva. Lembram-se toda essa conversa, com certeza. Há 1 ano atrás, quando fechámos o programa sem precisar de qualquer outro, esse país comunicacional também dizia que o governo se ia desfazer. Não podia prosseguir, porque o governo era pior que a Troika e, não obstante ter mandado a Troika embora, ia fazer da Troika agora cá dentro. E isso iria matar o país. E ao longo desse tempo, o que é que nós vimos? Vimos que a nossa economia começou a recuperar. Isto foi o que se passou. Nós, em 2013, saímos de uma recessão profunda que nos foi legada pelas circunstâncias da bancarrota. Tenho dado esta imagem. Afundámo-nos de tal maneira que no final de 2012 estávamos mesmo no fundo da piscina. E durante todo o ano de 2013 não fizemos outra coisa senão inverter a situação em que estávamos e começar a emergir até deitarmos a cabeça de fora e podermos respirar, como aconteceu em 2014. Mas desde 2013 começámos a crescer. E desde 2013 que começámos a criar emprego. E hoje começamos a medir. E verificámos que nos 2 primeiros anos a recessão destruiu 400 mil empregos e nós, nos últimos 2 anos, conseguimos recuperar mais de 200 mil. E hoje mesmo, tivemos a notícia, dada pelo Eurostat, de que Portugal foi, no 2º trimestre deste ano, o país na União Europeia que mais emprego criou desde o início do ano até ao final do 1º semestre. Não foi nem o 2º, nem o 3º, nem o 4º, nem o 5º, nem o 6º. Foi o primeiro. Foi o país que mais emprego criou. Banalidade. 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 Revisão após revisão, as instâncias externas vão se aproximando das nossas previsões para a economia. Houve uma altura em que se entusiasmaram e disseram que a nossa economia este ano ia crescer talvez mais de 2%. Nós mantivemos sempre as nossas previsões. Deveremos crescer este ano 1,6%. Se for mais, tanto melhor. As nossas previsões, no entanto, têm-se vindo a confirmar de há muito tempo a esta parte. E com elas as previsões que fazemos, não apenas para o crescimento da economia, mas também para o emprego, que é muito importante. Nós não obtivemos estes resultados por acaso. Quando tantas empresas estavam endividadas e o Estado estava endividado e toda a gente a poupar, é difícil a economia crescer, não é verdade? Mas porquê é que ela cresceu nestes últimos 2 anos? Nós seguimos uma estratégia muito clara. Dissemos que para a nossa economia crescer sustentadamente, ela tinha de crescer a olhar para fora, a transformar-se, a mudar o perfil que existia durante tantos anos de pessoas que apostavam em empresas que só disputavam o mercado interno. O nosso mercado é muito pequenino. Temos de olhar para o mundo inteiro. Os nossos empresários e os nossos trabalhadores olharam para o mundo inteiro. E as nossas exportações, todos os anos, bateram recordes. E, mesmo quando havia pouco dinheiro de crédito no sistema financeiro, ele foi canalizado preferencialmente para esta parte mais dinâmica da nossa economia. Mas nós também fizemos uma parte do nosso trabalho de casa. Lembram-se do supercrédito fiscal que adotámos e que despoltou uma primeira grande iniciativa do lado das empresas
apostando no investimento que já estava planeado. E depois veio a reforma do IRC. E veio a revisão do Código Fiscal do Investimento. E veio a estabilidade macroeconómica que nós oferecemos aos investidores. E tudo isso em conjunto gerou a confiança suficiente para que crescesse o investimento, aparecessem mais empresas, como hoje sabemos que acontece. Durante o primeiro semestre deste ano, criaram-se cerca de 108 empresas por dia em Portugal. Aquelas que morreram foram menos de metade das que foram criadas entretanto. É por isso que nós estamos a criar mais emprego. E é por isso também que hoje, em todo o país, não há nenhuma cidade ou vila em que não se sinta uma retoma da nossa atividade económica. Isso deveu-se à ação persistente, à estratégia que foi delineada por este Governo e pela forma extraordinária como sindicatos unidos na UGT, empresários unidos nas confederações patronais, se aliaram ao Governo, não por razões de natureza ideológica ou partidária, mas porque perceberam, pressentiram que a única maneira de darmos a volta à situação era termos um espaço de diálogo e de compromisso, como nós conseguimos fazer em Portugal, apesar da crise. É muito importante sabermos olhar para os resultados que fomos colecionando durante estes anos e poder saboreá-los de uma forma particular. Eu, pelo menos, quando olho para alguns desses resultados, tenho uma satisfação particular. Faz hoje justamente anos que se criou o Serviço Nacional de Saúde. E para quem, como eu e o Dr. Paulo Portas, andou tanto tempo a ouvir dizer que o Governo destruía o Serviço Nacional de Saúde, é muito importante olhar para a realidade neste aniversário do Serviço Nacional de Saúde. E recordar que quando começámos, as dívidas que existiam no Serviço Nacional de Saúde valiam mais de 3.700 milhões de euros. Pagámos mais de 2/3 das dívidas. Havia fornecedores que ameaçavam, mais de 50, suspender fornecimentos aos hospitais portugueses por causa das dívidas. Hoje não há ninguém que não tenha noção que a confiança no Serviço Nacional de Saúde é total, do lado dos seus fornecedores. Conseguimos, apesar das dificuldades, criar uma resposta maior do Serviço Nacional de Saúde e facilitar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Criámos, não foi só aqui em Évora que se criaram novos centros de saúde, foi no país inteiro, nestes anos, abriram-se 37 novos centros de saúde. 7 novos hospitais. Cerca de 130 unidades locais de saúde. E com isso, fizemos no sistema público, portanto, mais cirurgias, mais consultas. Conseguimos que mais portugueses tivessem acesso ao Serviço Nacional de Saúde com mais qualidade e melhores resultados. Não espanta que os indicadores, os principais indicadores de saúde, tenham melhorado nestes anos em Portugal. Conseguimos, apesar dessa acusação de destruição do Serviço Nacional de Saúde, melhorar a esperança de vida média à nascença. Conseguimos melhorar a mortalidade prematura. Conseguimos melhorar todos os indicadores relativamente à tuberculose. Quer dizer, tudo o que pode representar um indicador sobre a saúde dos portugueses melhorou nestes anos. E os portugueses, apesar disso, pagam hoje menos 300 milhões de euros de medicamentos e o Serviço Nacional de Saúde paga menos quase 500 milhões de euros, 470 milhões de euros
em medicamentos, apesar de se consumirem mais medicamentos hoje do que há 4 anos atrás. Não me parece, sob acusação de ameaça de destruição do Serviço Nacional de Saúde, um mau resultado. Mas agora que percebemos que reforçámos o Serviço Nacional de Saúde, que melhorámos a aposta no ensino público, dou apenas 2 indicadores na área da educação, por respeito ao vosso estômago e ao resto da noite. 2 indicadores simples. Nós conseguimos concluir este ano, pela primeira vez, a universalização dos 12 anos de escolaridade. Foi uma promessa que os socialistas fizeram em 2005. Ao fim de 4 anos, como não tinham feito nada para concretizar essa promessa, fizeram uma proposta de lei em que puseram na lei que havia de haver 12 anos de escolaridade obrigatória. E 2 anos depois dessas eleições, apesar de estarem no governo, a escolaridade obrigatória ainda não tinha saído da lei. E foi preciso o PSD e o CDS-PP chegarem ao governo para, em 2012, começarmos, então, a generalização da escolaridade obrigatória de 12 anos. E este ano foi o primeiro ano em que os alunos saíram da escolaridade obrigatória, em maior número de resto, conseguindo mais 11% de colocações no ensino superior relativamente ao ano passado, mostrando assim, portanto, que temos hoje ainda mais jovens, mais qualificados a aceder ao ensino superior. Mas foi também um tempo em que nós corrigimos injustiças. E foi durante este governo que nós conseguimos a vinculação de mais novos 4.000 professores. Professores que andavam há anos a dar aulas, hoje numa escola, amanhã noutra escola, sem ter qualquer vínculo ao Estado. Há alguns há mais de 15 anos e 20 anos. E todos os anos o Estado fechava com eles um contrato e a seguir abria outro. E só por isso eles venciam menos do que os colegas que estavam vinculados, ganhavam menos do que os outros, fazendo exatamente o mesmo do que os outros, às vezes há tantos anos como os outros. Esta injustiça foi resolvida justamente durante este governo. Não vinculámos todos os professores que gostariam de ter a vinculação, mas fomos os primeiros a vincular 4.000 professores e a permitir que hoje as necessidades permanentes do sistema educativo estejam melhor servidas, quer pelo quadro permanente, quer, evidentemente, por uma bolsa de contratação que não pode nunca deixar de existir para fazer face aos imprevistos e às circunstâncias que não são as normais. Estes 2 indicadores mostram como foi possível, nestes anos, ter um sistema educativo mais resiliente, mais exigente e com mais justiça também. E agora que estamos à beira das eleições e que podemos olhar para os nossos sistemas sociais e ver que eles estão reforçados, o que é que podemos projetar para o futuro? Desde logo, é muito importante manter este rumo de crescimento da economia e do emprego. É essencial. E para manter o crescimento e o emprego, nós precisamos de manter a reforma do IRC que fizemos, de manter a confiança dos investidores, de poder ajudar a facilitar a contratação. Temos um programa a que chamamos Contratação Ativa, que permite que, sem mais custos para a Segurança Social, nós possamos convidar as empresas a contratar mais pessoas que estejam desempregadas e, portanto, a receber o subsídio de desemprego. Usando justamente a parte do subsídio de desemprego que ainda teria de ser paga daí em diante, para repartir entre o beneficiário desse emprego e a empresa que oferece o emprego. Isto não traz mais custos para a Segurança Social, mas pode muito bem trazer mais emprego, acelerando a retoma da economia
e trazendo, portanto, mais oportunidades para os jovens portugueses. Mas queremos também que estes bons resultados, além de crescimento e emprego, nos possam garantir duas coisas que são prioritárias nos próximos anos. A primeira, a natalidade. Todos sabem aqui em Évora como o país se tem vindo a despovoar. Não é apenas relativamente ao interior, em que as pessoas há anos que procuram mais o litoral e, portanto, em que o despovoamento decorre do facto das pessoas passarem do interior, onde teriam menos oportunidades, para o litoral, onde poderiam ter mais oportunidades de emprego. É um despovoamento de todo o país, porque nós hoje somos um país com uma natalidade recessiva. E, no entanto, nós sabemos que há famílias que querem ter mais filhos. E nós precisamos de uma sociedade mais amiga das famílias e das crianças, porque precisamos de ter mais crianças e mais jovens para garantirem o futuro, não apenas da nossa economia, mas da nossa sociedade. Nós já começámos esse trabalho. Nós já começámos a dar mais apoio, nomeadamente em sede fiscal, para as famílias com mais filhos ou com mais idosos a cargo. Discriminámos justamente essas famílias com a introdução do chamado quociente familiar. Queremos ampliá-lo nos próximos anos. Em 2016 e em 2017, termos ainda a possibilidade de desagravar mais os impostos de IRS, não apenas para as famílias todas, com o desaparecimento programado da sobretaxa, mas também dando um sinal importante para as famílias que podem e querem ter mais filhos ou cuidar mais dos seus idosos. Queremos também alargar a rede do pré-escolar. Nós sabemos, não é apenas o custo da educação das crianças, do tempo que precisamos de lhes dedicar, é também a falta de soluções que quem trabalha muitas vezes sente quando olha para a rede do pré-escolar. Nós conseguimos universalizar uma rede pré-escolar até aos 5 anos. Queremos, a partir do próximo ano de 2016, ter uma rede pré-escolar que cubra os 4 anos. E se isso for alcançado, como eu julgo que podemos alcançar até ao final da legislatura, teremos condições de começar a preparar o alargamento do pré-escolar para os 3 anos. É isto importante ou não é para Portugal? Eu acho que isto é decisivo para o nosso país. É tão decisivo que achamos que é importante dar uma indicação também para a maternidade. É muito importante que as mulheres que desejam ter mais filhos sintam que a sociedade lhes reconhece também essa vontade de ajudar o país a crescer sustentadamente e dar-lhes, por essa razão, uma majoração na forma como a sua pensão no futuro será calculada. Faz sentido que seja assim. Em primeiro lugar, porque quem tem os filhos são as mulheres. Quem tem os filhos são as mulheres. E em segundo lugar, porque assim sabemos exatamente quantos filhos é que estamos a reconhecer no futuro. Quantos filhos estamos a reconhecer no futuro? É importante que esse sinal seja dado. Se queremos mais sustentabilidade para a nossa segurança social, se queremos ter mais jovens no futuro, então faz sentido que se possa discriminar positivamente a maternidade e não apenas a parentalidade. Mas há, deixem-me dizer-vos, uma outra coisa que não é menos importante do que esta. Nós não queremos olhar os próximos anos apenas como anos de crescimento económico e de crescimento do emprego. Isso é a condição necessária para que o país não ande para trás e possa progredir. Mas nós queremos mais do que isso.
nós temos de fazer do combate às desigualdades sociais e económicas, a primeira bandeira política de um país que tem democracia há 41 anos, mas que não conseguiu em 41 anos travar uma batalha bem-sucedida com as desigualdades sociais e com as desigualdades económicas. Essas desigualdades hoje estão bem espelhadas na forma como podemos decompor o IRS. Nós sabemos, quando olhamos para a receita de IRS, como é que ele é distribuído pelo conjunto dos cidadãos. Cerca de 53% dos portugueses não paga IRS. Sabem porquê? Porque têm rendimentos demasiado baixos. É por isso que não pagam. Não é porque fujam ao imposto. É porque os seus rendimentos são muito baixos. É mais de metade do país. Não é assim por causa da crise. É assim há muitos anos. É assim há muitos anos. E depois, quando olhamos para um pouco mais de contribuintes, verificamos que 65% pagam menos de 4% da receita. Quase 7% dos contribuintes que pagam IRS suportam mais de 20% dessa receita. E por aí fora. Quer dizer, temos uma assimetria total. Nós não queremos apenas uma economia a crescer e a gerar rendimento. Queremos que esse rendimento seja mais bem distribuído na sociedade portuguesa. Ora, só é possível ter uma sociedade com mais igualdade de oportunidades à partida e com mais justiça social se cumprirmos dois objetivos que o país, enquanto tal, não foi capaz de cumprir nestes anos todos. O primeiro, para combater essas desigualdades, é realmente garantir aos mais jovens que a sua vida não está pré-determinada pelo facto de terem nascido num ambiente mais vulnerável ou financeiramente e culturalmente mais débil. E isso o país de 41 anos de democracia ainda não conseguiu oferecer aos portugueses. Seria de esperar que a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde ajudassem a corrigir estas injustiças à partida, na medida em que não discrimina pelo rendimento o seu acesso, ele é universal. Mas nós sabemos que as crianças que entram nas escolas, oriundas de agregados familiares mais débeis, mais vulneráveis, economicamente e culturalmente, são aquelas que realmente acabam por ter mais retenção escolar, mais insucesso escolar, que são empurrados, portanto, para um ciclo vicioso de menores competências, de menores qualificações, de menores oportunidades e, portanto, para um ciclo em que se perpetuam essas desigualdades. É assim. É assim há muitos anos, independentemente dos partidos que têm passado pelo governo. Está na altura de dizermos que esta desigualdade não pode continuar. E por isso nós temos um programa dentro do Plano de Desenvolvimento Social em que vamos apostar, que é um programa, o Saber Mais, que está voltado justamente, dirigido para estas crianças, que têm mais dificuldades na matemática, no português, que são cadeiras nucleares para o sucesso educativo. E não é só na escola, é com os parceiros sociais, nos bairros onde vivem, nos meios mais desfavorecidos de que provêm, dar-lhes a oportunidade, a verdadeira oportunidade, de poderem logo ali, quando ainda são jovens, e isso faz diferença, dar-lhes a verdadeira oportunidade de mudar radicalmente as suas perspectivas de vida para o futuro e não esperar pelo abandono escolar e não esperar pelas desigualdades que são perpetuadas no nosso sistema educativo.
A segunda condição para ser bem-sucedido nesta matéria é lutar contra os privilégios. São muitos os privilégios que se mantêm na sociedade portuguesa ao fim de todos estes anos de democracia. E apesar de ter estado com Paulo Portas num governo que não fez outra coisa que não lutar contra os privilégios que estão instituídos na economia e na sociedade, mostrando, como ele disse muito bem, que não estamos a governar para os nossos nem para os amigos, que estamos a governar para todos os portugueses e que ninguém vai mais longe por estar mais próximo de nós, ou por ser do nosso partido, ou por ser nosso apoiante. O que interessa é saber tem mérito ou não tem. A iniciativa merece ou não merece. Não me interessa se é num conselho mais à esquerda ou mais à direita, se os acionistas da empresa ou se aqueles trabalhadores estão mais próximos de nós e têm simpatia ou não. Isso não interessa nada. O que nos interessa é não estar a proteger o que não tem valor, o que não tem viabilidade, as empresas que não pagam a horas aos seus trabalhadores, aos seus fornecedores. Porque é que havemos de ter um sistema financeiro que privilegia aqueles que não cumprem, senão pelo medo de abrir à concorrência, à competição com aqueles que são capazes de criar novas empresas, de criar novas oportunidades de emprego, porque como hoje vimos, realmente aqui em Évora, no Parque de Ciência e Tecnologia e na incubadora de empresas, e tenho visto pelo país inteiro, nós temos jovens que estão a sair das universidades, que estão ligados aos centros de investigação e de inovação e que fazem novas empresas, pequeninas primeiro, precisam da nossa ajuda, com certeza. Algumas ficarão pelo caminho, com certeza. Muitas outras têm sucesso, crescem e ajudam a fazer uma economia nova, mais democrática, com maiores oportunidades para todos. Mas para isso não pode haver privilégios no sistema financeiro, não pode haver privilégios dentro do Estado, não pode haver privilégios na economia. Espanta que aqueles que mais nos acusam de fracassar na solução para a resolução do Banco Espírito Santo tenham sido os mesmos, e parece que não se lembram, que nacionalizaram o BPN. E quando nacionalizaram o BPN, passaram a fatura ao país inteiro, a todos os contribuintes que têm pago justamente essa nacionalização, com muita dívida que teve de ser emitida para pagar esses prejuízos. Criticam-nos, portanto, por não termos feito o mesmo. Só posso concluir isso. O que é que queriam, então, os socialistas? Que tivéssemos nacionalizado o Banco Espírito Santo. É a única conclusão que eu posso tirar. Se criticam a resolução por nós não termos nacionalizado, é porque eles gostariam de ter nacionalizado. Agora, reparem bem. O BPN representava cerca de 2% do nosso mercado bancário. Já custou até hoje mais de 2.700 milhões de euros aos contribuintes. E é provável que possa vir a custar outro tanto. O Banco Espírito Santo representava mais de 10 vezes este valor. Imaginem o que teria acontecido se nós tivéssemos dado ordens à Caixa Geral de Depósitos para salvar as empresas do Grupo Espírito Santo e para o Estado e os contribuintes pagarem a fatura da nacionalização do Banco Espírito Santo. Agora vêm dizer que devia ser o Governo a resolver o problema dos que foram enganados pelo Grupo Espírito Santo. Falam tanto e têm de dizer tanto todos os dias
que se esquecem do que disseram há um mês atrás. Há um mês atrás disseram: quem tem de resolver o problema dos lesados do Grupo Espírito Santo são os tribunais. Mas como as eleições se aproximam, é preciso começar a dizer coisas que agradem mais às pessoas, talvez. Pensam eles. E então agora já não são os tribunais. Agora é o Governo que tem de resolver. E se o Banco de Portugal entende, como hoje entendeu, que deve suspender o processo de venda do novo banco para o retomar daqui a algum tempo, quando forem conhecidas as necessidades de recapitalização do banco, se vierem a ser necessárias, depois dos stress tests que vão ser feitos à banca toda, apressam-se a dizer: está mal o Governo porque não vendeu depressa. Há umas semanas atrás diziam que era imoral o Governo estar a interferir no processo de venda para vender depressa antes das eleições. Durante um tempo portávamos muito mal porque queríamos vender muito depressa. Agora portamos-nos muito mal porque queremos vender só depois das eleições. Ainda não perceberam que isto não tem nada a ver com as eleições? Nada a ver com as eleições. Nós pautámos-nos sempre neste processo, e creio que o Banco de Portugal fez o mesmo, apenas com duas preocupações: garantir a estabilidade do sistema financeiro e garantir que os depositantes, na altura do BES como agora do novo banco, estejam sempre salvaguardados. Que é isso que nos interessa. Não queremos que sejam os portugueses a pagar as faturas de quem se portou mal no passado, tivessem eles estado no governo ou à frente de algumas empresas, esperando ter um governo amigo que os pudesse salvar. O combate ao privilégio, portanto, tem de estar no topo das nossas prioridades. E sendo assim, é muito importante que o país, nestas eleições, distinga bem aquilo que é a velha maneira de fazer política, de manter e renovar os privilégios existentes, de condicionar a atividade independente até da própria comunicação social, como nós já tivemos a oportunidade de observar. O país precisa de estar muito atento a estes pequenos sinais. Eles têm sido eloquentes. Quanto mais à vontade para as eleições o Partido Socialista se julga sentir, mais os velhos tiques da velha política começam a emergir. É por isso que eu digo: sim, Paulo Portas, nós, nestas eleições, podemos sonhar com um futuro melhor, andar para a frente, construir em cima do que fizemos, porque construímos as asas com que podemos voar nos próximos anos e não queremos arriscar voltar à velha política demagógica, protecionista, que trouxe o país à bancarrota e aos sacrifícios que todos tivemos de fazer nos anos que deixámos para trás. Estas eleições marcarão, portanto, uma etapa importante da maratona que começámos há 4 anos. E mostrarão que, da mesma maneira que não foi um acaso o país entrar na bancarrota em 2011, não foi por obra do Espírito Santo. Não foi por obra do Espírito Santo. Teve responsáveis políticos claros e políticas que trouxeram o resgate, assim também a recuperação da economia, o crescimento do emprego, o combate às desigualdades e o futuro por uma sociedade mais coesa e mais vigorosa não acontecerá por acaso, depende da vontade dos portugueses. E é essa vontade que nós vamos ouvir no dia 4 de outubro. Viva Évora! Viva Portugal!